mas está acompanhado da Marcele Oliveira, a jovem campeã do clima da presidência da COP. Que fantástico, hein? Aqui a gente enaltecer a educação. Renan Fiuza, nos apresente, por favor, essa convidada tão importante. Claro, apresento sim a nossa jovem campeã, aliás, escolhida em meio a 154 inscrições, tá? A gente está falando aqui da escolha feita pelo presidente Lula e o porquê dessa escolha e o que significa estar à frente, né? E participando, inclusive, ali ativamente observando as negociações. Quem vai explicar é ela, primeiramente, né? O Live CNN, em nome da CNN Brasil. A gente agradece a sua presença aqui. Parabéns. Explica pra gente que conquista é essa tão importante e conte um pouquinho da sua trajetória. A gente quer entender, você que vem, né, de uma comunidade do Rio de Janeiro, conhece muito bem as diferenças e os impactos climáticos que atingem as comunidades, atingem as pessoas negras. E o nosso futuro, Elisa, a gente sabe muito bem, sabe por quem passa? Por vozes como a dela, de jovens. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Eu queria dizer que eu já quero conhecer o Pati, eu não do Reis, só para ficar por dentro da conversa. Eu me chamo Marcele, eu estou nessa posição junto com um time de jovens de todos os biomas do Brasil. A gente está acompanhando as negociações, mas também mobilizando juventudes ao redor de todo o mundo para olhar para a questão ambiental e climática com responsabilidade, com ativismo e também falando aquilo que precisa ser dito, que muitas das vezes a gente coloca de escanteio, né? Então é a transição dos combustíveis fósseis, a importância do financiamento para a adaptação climática, a valorização das tecnologias sociais, ancestrais. Eu sou de Realengo, que é um lugar na zona oeste do Rio de Janeiro, e lá a gente teve uma luta pela implementação de um parque verde. E quando essa luta começou, eu não era nem nascida. Então eu completei ali os meus 18 anos absolutamente desconectada da Mata Atlântica, que era o meu bioma. E aí eu comecei a atravessar a cidade para ir para a faculdade e perceber que nas zonas mais ricas da cidade tinham muitos espaços arborizados, áreas de lazer, muitas árvores mesmo. E quando eu voltava para Realengo, essas árvores sumiam, essas praças estavam abandonadas, e isso quer dizer que existia uma injustiça, porque a população de Realengo, da zona oeste do Rio de Janeiro, é uma população negra, uma população periférica. Então o nosso acesso ao verde estava sendo negado por alguém, porque não fui eu que tirei a árvore de lá. Então eu me reconectei com a Mata Atlântica a partir da luta do Parque Realengo Verde, que hoje existe e que se chama inclusive Parque Realengo Suzana Naspolini, o nome da repórter. E a gente olha para isso, na verdade, com esse olhar de luta. Se Parque Verde é justiça climática, por que não tem mais periferias com parques verdes? E por que a gente se desconecta tanto, enquanto pessoas que moram em zonas urbanas, dos nossos biomas, enquanto a gente tem pessoas que vão morar perto dos rios, dentro das florestas, que estão literalmente morrendo para protegê-los? Isso é injusto e isso é racismo ambiental. Decisões tomadas sobre os nossos territórios sem a nossa participação e tomadas sem considerar a qualidade da nossa vida. Elisa, está vendo a importância desses jovens, desse ativismo? A gente está falando de uma discussão que está nascendo, inclusive, hoje aqui, aliás, está sendo abordada de uma forma muito mais concreta, que são cidades. E um termo que é muito utilizado e que vai ser muito ouvido aqui na COP30 é essa questão do racismo ambiental. A Marcele está explicando para a gente, né? Olha só a importância desse nosso olhar. E as diferenças realmente que ela explica, né? Porque racismo ambiental atinge e impacta não somente quem vive em áreas periféricas no Brasil, mas ao redor do mundo. Se você parar para pensar, tem gente que dorme ouvindo o som da chuva e tem gente que vai ter que lidar com a enchente. Tem gente que vai ficar muito tranquilo se o rio secar, porque nem mora perto de um e tem a coragem de chamar o rio de valão. Mas tem gente que não vai conseguir acessar a escola, o trabalho ou se alimentar se um rio seca. É essa desproporcionalidade do impacto que a gente quer chamar também a atenção, porque isso afeta principalmente as juventudes, afeta as crianças e as próximas gerações. Então, quando a gente pensa nos dados científicos, né, porque a gente vai chegar no ponto de não retorno dos corais. Aí quer dizer que logo eu não vou ver os corais? A gente vai chegar num ponto em que o calor vai ser extremo. Se você for lá em Realengo, gente, já está lá o calor extremo, viu? Já chegou, inclusive aqui em Belém do Pará também, já está calor extremo. Então, a gente vai percebendo que são decisões tomadas por pessoas que não vivem nos territórios. E, ao mesmo tempo, os territórios têm soluções para contribuir, porque a gente já está lidando com um problema. Então, é horta comunitária, é parque verde, é cozinha solidária, é educação ambiental para as crianças. A gente precisa fazer uma mudança que é também cultural, porque a gente tem uma cultura. É uma cultura de destruição, é uma cultura de achar que está tudo bem o racismo ambiental, porque é assim mesmo. Mas não é assim mesmo nada, porque antes de tudo isso, já existia uma forma de viver. E aí vieram com o negócio de uns barcos e falaram, ah, não,
agora a gente vai viver desse jeito. Só que não funcionou. E é por isso que a gente está aqui com mais de 100 países, 190 países, tentando pensar novas formas de viver entre a gente e com a natureza. Um jeito mais respeitoso, mais possível, que garanta dignidade para a vida de todo mundo. Maravilha. Marcele falou tudo e mais um pouco, obrigado, parabéns. Ela participa, inclusive, como eu disse, das negociações, escolhida pelo presidente Lula, vai estar ali observando tudo de perto. E esse tipo de pensamento que passa pela juventude vai ser abordado com certeza e levado, a gente torce muito, em consideração pelos negociadores. Parabéns pelo trabalho, siga firme e obrigado aí por lutar tanto, né, pelo nosso planeta, Elisa. Tá aí, a nossa juventude falando bonito e falando com personalidade. Marcele Oliveira, hein, que vai integrar as negociações internacionais. Sensacional trazer aqui a sociedade civil, porque, gente, a vida real não é feita só de terno e gravata das autoridades, né? As autoridades têm um peso muito grande na hora de bater o martelo para as decisões, colocar o dinheiro na mesa, mas é a sociedade civil que desenrola esse debate. É importante que nós tenhamos esse tipo de voz.